pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Letícia Chambarelli de Física. Hoje aí o nosso conteúdo termometria. Vamos lá. Galera, muita gente confunde temperatura com calor, né? Quando a gente fala de termometria, termometria significa medir a temperatura. Mas o que seria a temperatura então? Temperatura significa grau de agitação de moléculas. Quanto maior a agitação molecular, quanto maior a agitação dessas partículas que compõem o corpo, maior a temperatura que esse corpo tem. É claro que quando você observa essas duas figuras aqui, ó, menor temperatura e maior temperatura, você vê, né, essa agitação molecular. Agora, é claro que quando você compara isso com calor, gente, calor é energia, tá? E essa energia é térmica e em trânsito. Ou seja, energia térmica em trânsito é a definição de calor. Detalhe, esses corpos precisam estar com temperaturas diferentes. Então, energia térmica em trânsito entre dois corpos que estão com temperaturas diferentes é a definição de calor, tá? Espontaneamente, o calor ele passa daquele corpo mais quente, indo para aquele corpo mais frio, até que os dois atinjam a mesma temperatura, tá bom? Quando a gente fala que dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, significa que eles estão em equilíbrio térmico entre si. Isso aqui se chama lei zero da termodinâmica. E o que significa isso? Quando os corpos estão em equilíbrio térmico, significa que eles estão sob a mesma temperatura, né? Tem a mesma temperatura. Então, corpos que estão no mesmo ambiente, eles possuem a mesma temperatura, né? Claro, depois de um certo tempo, que eles adquiriram esse equilíbrio térmico. Então, significa que eles estão, então, com a mesma temperatura, beleza? Bom, relação entre as escalas termométricas. Pessoal, nós temos três escalas que são bem usuais, tá? Que é Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa Celsius, mas em laboratório, né? O próprio Sistema Internacional utiliza Kelvin como unidade, né, de temperatura. E a Fahrenheit também é uma escala bem conhecida, ela é utilizada em países ingleses, também é utilizada nos Estados Unidos, tá? Então a galera usa bem essa escala Fahrenheit e, assim, a gente tem como relacionar essa escala com essas escalas que a gente não usa tanto com a nossa escala padrão aqui, que é a Celsius, tá bom? Como é que a gente vai fazer para poder relacionar isso? A gente vai construir os três termômetros e nesses três termômetros a gente vai colocar os pontos fixos da água, que equivale ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição a 1 atm, tá bom, gente? 1 atm ali, nível do mar, o valor sendo 0, né, para gelo e 100 para ponto de ebulição. Então, a gente coloca aqui esses valores de 0 e 100 para a escala Celsius. Isso equivale a quanto na Fahrenheit? 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. Já na escala Kelvin, isso equivale a 273 e a 373. Bom, quando eu coloco esses três termômetros num determinado líquido, a altura que vai subir nesses termômetros é a mesma. Só que a leitura que eu vou fazer são diferentes, porque os valores são diferentes. E aí, como é que eu vou fazer, então, para poder relacionar? Já que a altura é a mesma, então eu vou relacionar a altura menor com a altura maior e a mesma coisa nos outros termômetros. Então, vai ficar C menos 0, isso sobre 100 menos 0. Isso vai ser igual a quem? F menos 32 sobre 212 menos 32. Eu estou fazendo as proporções, tá, galera? Estou relacionando as alturas. Isso vai ser igual a quem? K menos 273 sobre 373 menos 273. E agora é só algebrismo. Então, vamos lá. C menos 0, C. 100 menos 0, 100. Isso vai ser igual a F menos 32, que não dá para resolver, sobre 212 menos 32, 180. Isso é igual a quem? K menos 273 sobre 373 menos 273, vale 100. E aí eu vou simplificar todo mundo por 10, né? Tirei ali o 0 e agora eu vou simplificar todos eles por 2. Eu fico com quanto? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Let, para que eu uso isso? Querido, isso aqui você vai usar quando você quiser converter temperaturas entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, isso aqui só serve quando você precisar fazer conversão entre as escalas, tá bom? Bom, a escala Kelvin é uma escala especial, né? Ela é considerada a escala do Sistema Internacional, ela também é chamada de escala absoluta. E uma coisa muito importante é que a escala Kelvin, ela não adota valores negativos, pessoal. Então, se você por acaso observar um valor assim, esse valor aqui dessa temperatura é de menos 10 Kelvin. Gente, menos 10 Kelvin tá errado, entendeu? Porque não existe valor negativo. Você pode ter variação negativa, tá? Mas não valor em si de temperatura com valor negativo de temperatura em Kelvin, tá? As outras de boa. E aí, o que você precisa pensar? Que quando você vai relacionar a escala Celsius e a Kelvin,
naquela equação passada, você não vai usar as 3 parcelas juntas, né? Você usa 2 a 2. Então, se eu tiver que usar Celsius e Kelvin sendo como conversão, eu reparo que o denominador das duas são iguais, né? Então, eu posso simplificar aqui e cortar. E aí, o que eu estou vendo? Que a Celsius é a Kelvin tirando 273. Então, a Kelvin significa que é a Celsius somando 273. O bizu, então, é o seguinte. De Celsius para Kelvin, você vai somar 273. E de Kelvin para Celsius, você vai subtrair 273. Tá bom? Então, isso aí é muito importante. Outra coisa importante também que a gente tem que destacar aqui é que quando a gente fala sobre escala absoluta, não necessariamente o exercício vai te entregar aquele que é em Kelvin, né? Então ele fala, escala absoluta, você, qual é? Será que é a minha? Não, não é. É a escala Kelvin, tá bom? Então, se eu quero converter uma temperatura no Rio de Janeiro que está em 30 Celsius, tá? E quero chegar com ela em escala absoluta, que é a Kelvin, então eu preciso somar 273. Lembrando que de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, se eu somo 30 com mais 273, 273 mais 30, aqui vai dar 3, 7 com 3, 10 vai 1, 1 mais 2, 3. Então, isso aqui dá 303 Kelvin. Repara que a Kelvin não tem bolinha, tá, galera? Celsius tem, Fahrenheit tem, mas Kelvin não. Perdeu numa convenção aí. Bom, com isso a gente pode falar então do zero absoluto. Galera, o zero absoluto seria o menor valor possível inatingível para uma determinada temperatura. Seria o estágio em que as partículas, estão no mínimo estado de agitação, porque nós estudamos que grau de agitação de moléculas, né, é temperatura. Então, o zero absoluto seria o menor estágio, né, de agitação daquelas partículas. E aí, quanto que foi dado esse valor, né? Zero absoluto, 0 Kelvin. E aí, se você converte isso daqui para Celsius, basta subtrair 273. Então, 0 Kelvin equivale a menos 273 Celsius. Tem livro que pede, né, e te dá o valor como 273,15. Mas é demais pra gente, deixa só a menos 273 mesmo, tá? E esse valor, fazendo as continhas lá, equivale a quanto na Fahrenheit? Menos 459,4. Então, se atente a esses valores, tá? Para a nossa próxima questão. Ele fala assim, o texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal Estado de São Paulo. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado em uma câmara de gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 321, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Vamos lá, continuando. E aí ele fala, na matéria não consta a unidade de temperatura usada. Considerando o valor indicado como menos 321 e ele esteja, né, correto, e que pertença a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode concluir que foi usada qual escala? Pessoal, o valor é menos 321, beleza? Vamos pensar se pode ser Kelvin, se pode ser Celsius e se pode ser a Fahrenheit, beleza? Bom, a Kelvin não adota valores negativos. Bom, se ele está me dando o valor de menos 321, então a Kelvin não pode ser. Não pode ser porque a Kelvin não adota valor negativo. Ele está me dando valor negativo aqui, então você já furou, tá bom? A Celsius, por sua vez, o menor valor possível nela é o menos 273. E se está em menos 321, significa que está numa temperatura inferior ao zero absoluto. Ou seja, se não chegar, gente, nem menos 273, como é que chegar em menos 321? Então, a Celsius também furou, tá bom? E a Fahrenheit? A Fahrenheit é menos 459,4, o ponto, né, de zero absoluto para ela. Então, menos 459,4 é inatingível, mas o menos 321 está acima dessa temperatura. É mais quente do que isso. Logo, se é mais quente do que isso, então significa que essa daqui pode ser sim, tá bom? Então ele fala, pode-se concluir que a escala usada foi, pode ser Kelvin? Não. Fahrenheit? Pode. E a Kelvin? Não. E a Celsius? Não. E a Celsius também não. Então só pode ser o quê? A Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura, beleza? Continuando então. Bom, escalas arbitrárias, galera. Escala arbitrária é aquela escala que o maluco inventa lá, entendeu? Ah, escala LET de temperatura. Tá bom. Não é uma escala que a gente está acostumado e a gente sai decorando os valores de ponto de fusão e ebulição, né? Porque são escalas arbitrárias.
Eu posso comparar a escala Celsius de temperatura com a escala LET de temperatura e falar que na minha escala o ponto de ebulição é 93. E é beleza, é a minha escala, tá? Uma escala arbitrária. De qualquer maneira, você ainda vai relacionar as alturas, tá? Para poder fazer a conta entre essas escalas. Bom, gráfico de temperatura. Muita gente tem problema, né, para interpretar gráficos, mas isso não vai ser problema para gente, tá bom? Então, tá o seguinte, uma questãozinha da SpaceX diz assim, comparando-se a escala Z com a Celsius, então, ó, comparando-se a escala Z com a escala Celsius, de 2 termômetros, obteve-se o gráfico abaixo que mostra a correspondência entre essas duas escalas. Quando o termômetro graduado em... Gente, isso aqui não tem não, tá? É assim, ó. Quando o termômetro graduado em Celsius estiver marcando 90, o termômetro graduado em Z... Aqui também, aqui só tem uma bolinha. Estiver graduado em Z, estará registrando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse termômetro, ou melhor, esse gráfico que foi dado, e transformar ele em termômetro para que você possa fazer as suas contas. Repare que aqui o Z é uma escala arbitrária, eu não sei quem é, mas a Celsius eu conheço. Então, eu vou relacionar a escala Z com a escala Celsius. Daí, eu vou fazer a leitura do gráfico. Ó. Quando na Z estiver valendo menos 10, eu vou botar aqui, ó, Z valendo menos 10, a Celsius... eu não estou vendo nenhum par ordenado, eu não estou vendo pontilhadinho. Quando eu não vejo pontilhado, significa que está ligando lá no eixo, ou seja, o valor da outra é 0. Quando a Z for 90, a outra, olha o pontilhado, ó, tá valendo quanto? 50. Bom, ele botou no enunciado. Quando o termômetro graduado em Celsius estiver registrando 90, Celsius estiver valendo 90, o termômetro graduado em Z vale... Bom, então é isso que ele quer que a gente descubra. Repara que é uma escala desconhecida com uma conhecida. Então, amor, é o do meio menos o de baixo e o de cima menos o de baixo. Então, vamos embora. 90 menos 10, 90 menos, só que é menos 10, né? 90 menos 10 sobre Z menos 10, porque o valor de baixo já é negativo. Isso vai ser igual 50 menos 0, que é 50, e 90 menos 0, que é 90. Então, vai ficar 90 menos com menos mais, né? Então, 90 mais 10, 100, é igual a Z mais 10, igual a 50 sobre 90. Eu vou simplificar os zeros aqui, tá? Sobrou 5 sobre 9. Eu estou reparando que os numeradores são múltiplos. Então, eu consigo dar uma simplificadinha, ó. Se eu simplificar por 5 aqui, vai ficar 1. Por 5 vai dar 20. Agora eu multiplico então cruzado. Aí eu venho para cá. Então vai ficar Z mais 10, multipliquei aqui, é igual a 9 vezes 20, 180. Então Z vai ser 180 menos 10. Z igual a 170 graus Z. Então para a gente aí, letra D é delta. Beleza? Questãozinha boa aí da SpaceX, né? Então é isso aí. Bom, continuando aqui, variação de temperatura. Querido, o que é variar a temperatura? É mudar. Mudar para mais ou mudar para menos. Então, a nossa variação de temperatura é dada pela expressão temperatura final menos a temperatura inicial. Não necessariamente esse valor sempre será positivo. Variação de temperatura maior do que 0 significa que a temperatura aumentou, beleza? Variação de temperatura negativa significa que a temperatura diminuiu. E se a variação de temperatura for igual a 0, significa que a temperatura ela é constante, ou seja, não teve nem aumento e nem diminuição, tá bom? Então, variação positiva, né, maior do que 0, temperatura aumentou, variação negativa, temperatura diminuiu, e variação de temperatura igual a 0 significa, né, que a temperatura não teve mudança, tá? Ela é uma temperatura constante. Bom, para a gente verificar que houve uma variação de temperatura, às vezes a questão não fala muito claro, tá? Ela fala assim, ó, variou de, alterou de, mudou de, acréscimo de, diminuição de. Então, esses valores de, né, com de, isso aí significa, geralmente, numa questão nossa de temperatura, como variação, tá bom? E aí, o que eu estou observando? Que a Celsius, né, tem um intervalo ali de 100, por exemplo, 100 degraus. Já a minha Fahrenheit, a variação aqui de 32.212 dá um intervalo de 180. Já a minha Kelvin, no intervalo aqui que eu estou considerando, vale 100. Ou seja, eu observando a Celsius e a Kelvin, eu estou vendo, gente, que a variação da Kelvin é igualzinha da Celsius. Ou seja, quando variar 1 grau na Celsius, está variando 1 grau na Kelvin também.
Então, isso é importante que se alguém fala assim, olha, a temperatura aqui nessa cidade mudou de 20 graus da noite para o dia. Entendeu? Aí você, caramba, variou 20 graus? Aham. Quanto que variou na Kelvin? 20 também, acabou. Não significa que a leitura da temperatura é 20, e sim que ela variou, ela aumentou em 20, ou ela diminuiu de 20, tá? Já a Fahrenheit com a Celsius, por exemplo, quando eu observo aqui, ó, Fahrenheit com a Celsius, a relação é de 180 sobre 100, ou seja, o valor aí do intervalo é de 1,8, ou seja, variação da Fahrenheit é 1,8 da variação da Celsius, ou seja, quando a Celsius pula um degrauzinho, a Fahrenheit 1,8, é uma perna mais comprida, entendeu? Quando a Celsius estiver mudando em 10 graus, a outra está mudando 18, entendeu? Por quê? Porque ela é mais comprida. Entendeu? Então, para Celsius e Kelvin é a mesma variação, mas para Fahrenheit e Celsius tem a relação para 1,8, tá bom? Então, isso é importante a gente falar. Bem, aqui tem uma questãozinha da UERJ que diz o seguinte. No seguinte mapa está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado, encontra-se a escala em graus Celsius, então, ele está falando aqui que é Celsius, em graus Celsius, utilizada para a elaboração do mapa. Determine em Kelvin o módulo da variação entre a maior temperatura, então ele quer a variação entre a maior temperatura e a menor temperatura da escala apresentada. Galera, a variação de temperatura maior, a maior é aqui em cima, que é 4,5. 4,5. Menos a menor, que é o valor que está aqui embaixo, só que esse valor é negativo. Olha isso. Então, a minha variação de temperatura vai ser 4,5 mais 3,5. Então, esse valor aqui vai ser de 8 Celsius. Esse aqui é o valor da variação de temperatura. Só que ele pediu a variação em qual escala? Kelvin. E eu sei que a variação da Kelvin é igual à variação na Celsius. Bom, então se variou 8 na Celsius, tem que estar variando também aqui 8 na Kelvin. Então, gabarito 8 Kelvin. Muito boa, né? Não tem que nada somar 273 aqui, tá? Isso aqui é variação de temperatura, não é para converter nenhuma temperatura. Bom, exercício aí para a gente poder praticar um pouquinho, tá? Diz o seguinte, a temperatura, aqui temperaturas escalas Celsius e Fahrenheit fornecem leituras iguais. Ele quer saber que quando eu olho na Celsius, eu vou estar vendo um número, e quando eu olho na Fahrenheit, está mostrando, né, na verdade, o mesmo número. Beth, como é que eu vou fazer isso? Gente, é o seguinte, se a Celsius, né, se a Celsius apresenta o mesmo valor que a Fahrenheit, e se elas apresentam, por exemplo, um valor de X de temperatura, eu tenho como colocar na equação de Celsius e Fahrenheit e descobrir quanto é esse valor. Bom, se tem a mesma leitura, então significa que o que eu estou lendo na Celsius é a mesma leitura da Fahrenheit, é o mesmo valor numérico, e por consequência disso eu vou chamar todo mundo de X, tá bom? Então vai ficar C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. No lugar do C e do F eu vou botar X, então vai ficar X sobre 5 é igual a X menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado vai ficar 9x é igual a 5x menos 160. Cuidado que esses 5 aqui, ele multiplica esses dois fatores, tá? Ele aplica a distributiva. E aí que vai ficar 9x menos 5x é igual a menos 160. 4x é igual a menos 160. Então, aqui vai ficar menos 160 dividido por 4, que vai dar, então, menos 40. Leque, menos 40 significa o quê? Que quando você olha o termômetro na Celsius, ela está marcando menos 40. E quando você olha na Fahrenheit, ela também está marcando menos 40. É o único valor que registra, né, nos dois termômetros a mesma leitura. Que legal, né? Vamos lá. Número 2. Um turista americano, ao se preparar para visitar o Brasil, faz sua mala incluindo muitos casacos, pois foi informado de que a temperatura média no país a ser visitado seria de 41 graus. Então, 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, então isso aqui é 41 Fahrenheit, com qual temperatura em Celsius, então ele quer saber qual o valor da Celsius, o turista esperava se deparar no Brasil, beleza? Então o que a gente vai ter que fazer? Converter, né, de Fahrenheit para Celsius. Então eu vou usar C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Vou substituir o 41 no lugar do F para encontrar o valor do C. Então vai ficar C sobre 5 é igual a 41 menos 32 sobre 9. Então C sobre 5 vai ser 41 menos 32 vai dar 9, né? Sobre 9, e aí então aqui vai dar 1, certo? E aí, mais o que? Então vai ficar C
é igual a 5 graus Celsius, só multiplicar cruzado ali. Então, bonde, o que eu estou verificando aqui? Que o valor da minha temperatura está valendo ali, né, de 5 graus Celsius, tá? Minha caneta sumiu, tá aqui. 5 graus Celsius, belezinha? Bom, eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Termometria, sempre bom, né, a gente poder relembrar ou conhecer a matéria, né? Eu espero que esse projeto te ajude ainda mais com todas as matérias aí que estão sendo oferecidas. E um beijo enorme no seu coração. Se cuida, se mantenha. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.